Cacai, o Pacheco está dizendo ao STF que não é possível abrir a CPI dos atos do 8 de janeiro. Ele encaminhou à corte uma manifestação contrária à abertura dessa CPI aí. A petição foi apresentada às 23h12 dessa segunda-feira, dentro de um mandado de segurança apresentado pela senadora Soraya Tronic, na qual ela pede que sejam reconhecidas as assinaturas colhidas para a instalação da investigação. No documento assinado por advogados do Senado, tendo por base um parecer do secretário-geral da mesa, Gustavo Saboia, brasileiro de Pacheco, é dito que o requerimento foi apresentado na legislatura passada e cuja interpretação será dada por deliberação da presidência do Senado, do que resulta se tratar de ato interna corporis dessa Casa Legislativa, no uso de sua competência constitucional, não existindo direito líquido e certo à instalação imediata da CPI. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você é contra ou a favor? E por que o governo Lula está se movimentando no sentido de impedir a instalação dessa CPI? Que risco que ela representa, Cacai? Que eu acho que aí tem uma série de questões que podem ser levantadas e discutidas. Eu sou contra essa CPI agora, e vou lhe dizer por quê. Nós estamos com 3 meses de governo, mas parece que tem 3 anos de governo. Um governo que enfrentou, primeiro um governo que, para poder ganhar, e o Lula disse isso, eu comentei com você aqui em casa, no dia que ele veio aqui, no final do ano, para comemorar a diplomação, ele disse, olha, eu só saí candidato porque eu era o único capaz de ganhar desse fascismo que estava aí. Para isso, obviamente, foi feito, um acordo amplo demais, muito difícil. Tem algumas pessoas no governo que são pessoas que foi necessário fazer essa composição, essa é a tal da democracia que você faz de coalizão de alguma forma e tal, mas o governo vai ter que mostrar a sua cara aos poucos, né? Já tem alguns percalços aí que estão preocupando. Então, acho que antes de tomar posse já foi difícil. Quando tomou posse, é uma coisa natural, quer dizer, tem pessoas ali do governo que eu tenho certeza absoluta que não fariam parte se tivesse sido uma eleição diferente, não fariam parte do governo. Esse é o primeiro ponto. Depois, a gente tem que imaginar que no dia 8 dias apenas de governo, eu comentei isso com você aqui, há uma tradição nas democracias consolidadas de que quando o grupo que ganha, ele tem perto de 100 dias com uma certa lua de mel, até com a oposição, a imprensa compreendendo que está colocando as coisas no lugar. Não, com 8 dias nós enfrentamos uma tentativa de golpe de Estado. E a sociedade reagiu muito bem, as instituições reagiram muito bem. O Lula saiu daquele golpe, especialmente quando desceu aquela rampa ali, com todos os governadores, presidente do Supremo, presidente do Congresso e tal, da Câmara. Eu acho que ele desceu ali mais estadista ainda. Então, está tudo muito difícil, quer dizer, nós estamos ainda enfrentando um fascismo na rua. Ontem tive uma conversa, antes de ontem, com um advogado que advoga para um desses caras que está preso aí, desses patriotas, entre aspas. Alguns deles se sentem heróis dentro da cadeia. Então, assim, nós temos ainda um fascismo latente muito forte. Por outro lado, Kiko, o Supremo está fazendo um trabalho extremamente importante, a Polícia Federal, porque agora não tem essa história de trocar superintendente da Polícia Federal. Então, nós estamos, acredito, não tenho informação, mas pelo que eu converso em Brasília, nós estamos chegando nos financiadores. Há uma possibilidade real de que alguns militares, até de alta patente, sejam responsabilizados também. Quer dizer, olha o momento que nós estamos vivendo, nós estamos andando num fio da navalha, entendeu? A CPI, eu atuei em várias CPI, advoguei em quase toda a CPI interessante, salvo aquelas que não me interessou advogar. E tem uma frase que me impressiona muito, né? Que assim, a CPI, você sabe como é que ela começa, não sabe quando ela acaba. Então, eu acho que nesse momento, com 3 meses de governo, seria uma exposição. Eu não conversei com ninguém do governo especificamente sobre isso, não estou falando em nome de ninguém, eu não sou do governo, sou um advogado e tal, mas eu acompanho no dia a dia e converso com as pessoas que fazem parte, que são meus amigos. Eu tenho uma porrada de amigo meu que realmente hoje ocupam cargos e tal. Eu acho que o momento não é de CPI, acho que é prudente que a gente passe por essa tempestade. Nós ainda estamos na tempestade, não chegou ainda nos militares, não chegou ainda a uma decisão importante do
do Alexandre dizendo, não, os militares, nesse caso aí, vão responder na justiça comum. Até o presidente do STM veio apoiar. Tudo isso gera uma tensão enorme. Esse é um primeiro ponto que eu acho que eu entendo perfeitamente que o governo não queira CPI. Por outro lado, eu não li, eu vi a matéria, mas eu não tive tempo de ler, eu estou com 2 habeas corpus aqui, tomando meu tempo, mas, pelo que você leu aí, veja bem, a CPI é um direito da minoria. A CPI específica da Covid, ela só foi implementada, vocês se lembram, com a decisão do ministro Barroso. Uhum. Porque, assim, eles fizeram, os congressos fazem isso mesmo, Câmara e Senado, eles já têm uma série de questões para impedir algumas CPI que sejam mais inconvenientes. Cada vez muda e tal. Eu me lembro que uma vez eu estava advogando uma CPI e queriam abrir uma outra que seria um problema enorme para advogar de 2 governadores, e aí o Congresso colocou que tinha que ter no máximo 5 CPIs em andamento. Aí eles abrem uma CPI da água suja, uma CPI qualquer coisa, para quê? Para poder impedir uma outra CPI. É o jogo do Congresso, é o jogo da democracia. Agora, eu não, pelo que você leu, e o Rodrigo sabe disso muito bem, porque o Rodrigo é um grande advogado, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, vi que ele mandou dizendo que não, mas é um direito da minoria. Se você consegue um número específico, se a CPI tem um objeto determinado, e se a CPI, além disso, preenche esses requisitos internos de estabelecer, não, são só 5 CPIs, não, tem que ser aberta em tal circunstância, aí deixa de ser interna corporis. Aí é um direito da minoria, porque o Congresso Nacional tem que preservar o direito da minoria. Eu não estou dizendo que está errado o Rodrigo ou certo, porque eu não li. Eu vou até, por curiosidade, ao terminar aqui, eu vou procurar me inteirar, entendeu? Mas eu acho que esse não é o momento da CPI. Nós estamos vivendo, olha, eu converso muito com pessoas que têm responsabilidade no governo, é muito impressionante, a nossa fragilidade ainda é muito forte, quer dizer, você veja só, eu, há 15 dias atrás, 20 dias atrás, sei que contrariando uma série de amigos nossos, sustentei que o ministro Alexandre deveria determinar que esses presos aqui fossem para os seus estados. Por quê? Continuassem presos, eu acho que especialmente quem foi preso dentro, você vê que está sendo solto uma série de pessoas agora, mas majoritariamente ou foram presos na frente dos quartéis, esses já estão quase todos soltos, ou são pessoas que têm um problema qualquer, você tem que ver esse lado, às vezes o cara tem um filho, não tem com quem deixar, tem uma doença específica e tal. Mas, pelo que eu conversei com alguns ministros do Supremo, aqueles que foram presos realmente dentro, depredando o Supremo, o Congresso ou o Planalto, esses vão continuar presos e vão responder por crimes gravíssimos. Agora, o que eu sou obrigado a ser coerente? A coerência constitucional é uma coisa que às vezes irrita os amigos. Tem advogado que está me dizendo, eu optei por não advogar para nenhum deles, fui procurar chá de gente e tal. Mas tem advogado que diz que eu não consigo ter acesso, porque o cara está lá advogando no interior do Mato Grosso, onde provavelmente se o cliente dele tivesse preso, ele conversaria sentado num banco na cadeia, ele vem para cá e nunca viu um parlatório na vida, a Papuda é uma imensidão. Então, assim, com isso, deixa de ter o exercício da plena defesa, que para mim é sagrado. Como advogado, corri o Brasil, sempre criticando ao máximo os excessos, e acho que se eles fossem para lá... mas acontece aí, um determinado ministro diz assim, mas se eles forem para lá, eles vão ser soltos pelo juiz. Ora, basta o ministro Alexandre determinar que eles cumpram lá esse período até ter um julgamento definitivo e tal, mas que a responsabilidade da soltura é só dele, acabou. Ninguém vai desobedecer. Então, o momento é muito tenso, sabe? Que eu acho que uma CPI agora não viria em boa hora. Mas essa não pode ser justificativa, né? Tem que ter uma formalidade processual nisso, né? Pode ser. Aí, por isso que eu estou dizendo. Se o Rodrigo o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fez isso, eu quero ler, é porque, até você falou uma frase aí, que essa questão é interna corpus. Repito, não é interna corpus o todo. Assim, se você preenche os requisitos para a CPI ser instalada, o número de assinaturas, o objeto determinado, e também cumprir, aí sim, interna corpus, o número X de CPI que pode existir, são uma série de regras que o Congresso tem o direito de fazer. Mas, cumpridas essas formalidades, a CPI pode ser instalada. Eu repito, é só lembrar o caso recente
da CPI mais importante que nós tivemos, e que mais frustrou também, por outro lado. A Covid. Foi o CPI da Covid. Só veio, só foi instalada. O Rodrigo Pacheco, num certo momento, determinado momento, não queria instalar. Se não me engano, foi o Randolfo que foi ao Supremo e conseguiu uma liminar do ministro Barroso, e que aquela CPI foi importantíssima para o país.